Na aula passada nós lançamos os pontos de luz, né? Os pontos de luz no teto, que são esses círculozinhos aqui, ó, pontos de luz no teto. Os pontos de luz na parede, as arandelas, nós lançamos também. E lançamos os interruptores, que controlam os pontos de luz. Hoje nós vamos lançar as tomadas. As tomadas, elas são de dois tipos: tomada de uso geral e tomada de uso específico. As tomadas de uso geral, elas são tomadas em que você pode colocar qualquer aparelho eletrodoméstico, né, eletrônico, nelas. Já as tomadas de uso específico, como o nome já está dizendo, ela é específica para cada tipo de aparelho. Por exemplo, nós temos uma tomada para chuveiro. Então, essa tomada do chuveiro é uma tomada de uso específico, é uma TUI. Nós temos uma tomada para ar-condicionado. Essa tomada de uso específico é para ar-condicionado, é outra TUI. As outras tomadas são TUGs, tomadas de uso gerais. Tá? As tomadas de uso gerais, elas são divididas pelas alturas. Tá? Nós temos as tomadas baixas, que são as tomadas que ficam a 30 centímetros do piso. Elas são usadas nas áreas pouco laváveis, tipo salas e quartos de circulação. Temos as tomadas médias. Essas tomadas médias são usadas nas áreas laváveis, tipo banheiro, cozinha e área de serviço, garagem também. E temos as tomadas altas. As tomadas altas são geralmente para chuveiro e ar-condicionado. Eventualmente pode ter uma tomada alta para televisão, né? Essas tomadas altas, geralmente elas são de uso específico, né? No caso de chuveiro e ar-condicionado. A da televisão não, é uma tomada de uso geral, mesmo sendo alta. Então, como eu falei, a tomada baixa ela fica a 30 centímetros do piso, a tomada média a 1,30 m do piso e a tomada alta a 2,30 m do piso. Tá? Então vamos primeiro colocar as tomadas baixas. Tá? Então as tomadas baixas elas vão ficar aqui na sala, nos quartos e na circulação. Existe uma regra para a colocação dessas tomadas de uso geral, né? Nas áreas tipo salas e quartos, elas são colocadas a uma distância máxima de 5 metros entre elas. Distância de perímetro, tá? O contorno da parede que contorna o ambiente, a distância entre uma tomada e outra deve ficar no máximo a 5 metros, certo? No caso das tomadas de cozinha, que são tomadas médias, elas têm uma distância máxima entre elas de 3,5 metros, certo? E tem que ter pelo menos uma tomada aqui na bancada da pia, pelo menos uma. O banheiro tem que ter uma tomada próxima ao lavatório. Só essa tomada média é obrigatória no banheiro, uma tomada próxima ao lavatório. E temos a tomada do chuveiro, que já é uma tomada alta, certo? Então vamos para a tomada baixa. Então, para colocar as tomadas baixas, eu posso aproveitar a posição dos interruptores pelo seguinte: quando eu ligar o interruptor à lâmpada, eu vou ter um eletroduto. O eletroduto é um duto, né, que por dentro desse duto, desse tubo, passa os cabos, os fios. Então, o interruptor tem que ligar a lâmpada que ele está controlando. Então, eu vou ter um eletroduto aqui. E esse interruptor ele está a 1,30 m. Então, eu posso descer um pouco mais, além do 1,30 m, para chegar na tomada baixa, aproveitando o eletroduto que já veio para esse ponto, ao invés de colocar uma tomada baixa mais ao lado. Então, eu posso colocar ela já aqui. Então, eu vou colocar logo essa tomada baixa aqui, abaixo desse interruptor, tá? Então eu vou ter o interruptor que está a 1,30 m e abaixo dele vai estar a tomada baixa
que está a 30 centímetros. Então vamos inserir, vou mudar o layer para tomadas, layer tomadas, que é a mesma cor. Vou aqui na barra do Insert, botão do Insert, More Options, Browse, vou na minha pasta onde estão os blocos e vou procurar um bloco chamado TOM Bax, né? Tomada baixa. Está abreviado aqui. Então seleciono o bloco, clique em Open e clique em OK. Aí o bloco vem junto ao meu cursor e eu vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, tá ligado já. Vou colocar ele exatamente aqui nessa posição, ó. Essa simbologia vai me indicar que eu vou ter um interruptor e abaixo, na mesma aprumada, eu vou estar com a minha tomada baixa. A tomada baixa ela é assim, sem pintar, é um triângulozinho sem pintar. Alguns projetistas usam um círculo para a tomada baixa. Eu acho melhor o triângulo. Eu já tenho um círculo que é a lâmpada. Aí eu colocar um círculo também para a tomada, eu acho que é meio confuso, tá? Então eu prefiro triângulos para simbolizar tomadas. Pronto, coloquei a minha primeira tomada. Posso aproveitar um outro interruptor que tem aqui na sala. Aqui vou colocar outra tomada baixa aqui. Então, dou um Enter para voltar para os blocos. Já está no bloco que eu usei antes. E vou usar a outra tomada aqui, ó, tá? Outra tomada baixa. Pronto, coloquei. Tem mais algum interruptor? Não, né? Aqui na sala. Aqui já é circulação, tá? Estou falando só nesse ambiente aqui correspondente à sala. Pronto, feito isso, agora eu vou verificar as distâncias. Então, o máximo de distância é 5 metros. Então, eu vou fazer uma linha aqui para me ajudar, saindo dessa tomada, vindo até essa parede e depois vindo para essa outra tomada, tá? Então, qual é a distância entre essas duas tomadas em termos de perímetro? Não é a distância assim, diagonal não, tá? É a distância ao longo do perímetro. O perímetro é o contorno do polígono, tá? É o comprimento dos lados. Então, vou verificar qual é essa medida. Então, daqui para cá eu tenho 3 metros e 76 centímetros. E subindo aqui, eu tenho mais 2 metros e meio. Então, 3,75 mais 2 metros e meio vai dar mais do que 5 metros. Então, eu vou precisar de uma tomada intermediária aí, né? Em algum ponto dessa parte aqui, eu vou precisar de uma tomada. Então, eu vou colocar exatamente aqui, tá? Nesse ponto que eu já tenho, ó. Vou fazer a inserção do bloco. Insert. More Options. Já está a tomada baixa. Vou colocar ela aqui. Pronto. Coloquei minha tomada baixa. E aí eu fiquei com a distância menor do que 5 metros entre essas duas tomadas, tá? Entre essas duas tomadas. Agora eu vou ter que percorrer o meu perímetro para ver até onde vai dar o outro 5 metros. Então eu vou medir aqui subindo, ó, a partir desse interruptor para cá, ó, onde está a tomada. Aqui eu tenho 1,85 m, quase 2 metros. E aqui eu tenho 4 metros, tá? Então, eu vou precisar ter uma tomada por aqui. Que aqui eu tenho 2 metros. Então, se eu tenho 2 metros, eu posso colocar mais 3 metros para cá, né? Aí eu consigo os 5 metros. Então, eu vou fazer uma linha daqui para cá, ó, com 3 metros. Porque aí eu já determino. Porque aqui eu tenho 1,85, né? Lembra que eu peguei 1,85 mais 3 metros vai dar 4,85, aí fica menor do que 5. Aí eu vou aqui inserir a minha tomada baixa no fim dessa linha, que eu aproveito um ponto conhecido aqui, né, para a tomada baixa. Aí apago a linha. Pronto. Entre essas duas está 5 metros. Agora eu tenho que ver se entre essa e essa está 5 metros também. Então, vou fazer algo parecido. Eu vou fazer uma linha aqui, ó, daqui para cá,
Vou ver quanto tem já, em termos de medida. E depois eu acrescento o valor para chegar no 5, né? Então aqui eu tenho 2 metros, né? Coincidência ficou um valor redondo, né? Então eu tenho que ter uma tomada pelo menos a 3 metros para cá. Tá? Então eu posso... Deixa eu ver quanto é que tem o total aqui dessa parede. O total dessa parede tem 4,40. 4,40, metade vai dar 2,20. Então eu posso colocar a 2,20. Uma tomada aí. Né? Então na metade. Então, vem daqui para cá com 2,20. E vou inserir a minha tomada. Que tipo de tomada? Continua sendo tomada baixa. Né? Pronto, aí apago essas linhas auxiliares. Foi só para pegar a medida. Então eu fiquei praticamente com uma tomada em cada parede. Ó. Fiquei com uma tomada aqui nessa parede, uma tomada nessa outra parede aqui, uma tomada aqui nessa parede de cada janela. E aqui tenho duas, uma mais para cá para a circulação e outra aqui perto da porta. Pronto, perfeito. Já localizei as minhas tomadas aí na sala, todas tomadas baixas. No caso da circulação, basta eu ter uma tomada, tá? Não é obrigado colocar mais de uma tomada na circulação. Então vou aproveitar algum interruptor da circulação e coloco a tomada. Vou colocar nesse aqui, ó. Então eu vou aqui inserir uma tomada baixa aqui junto a esse interruptor. Tá? Então ele está na mesma promada. Eu tenho um interruptor a 1,30 e a tomada está a 30 centímetros. Tá? Abaixo, no mesmo alinhamento vertical. Tá bom? Pronto, coloquei a tomada aqui da circulação. Agora vamos para os quartos. Ó. Os quartos eu vou aproveitar também o interruptor do quarto para colocar a primeira tomada. Vou dar um Enter. Aí venho aqui com a tomada e coloco aqui nesse interruptor. Pronto, já está a primeira tomada. Aí da mesma forma, as tomadas do quarto têm que percorrer ao longo do perímetro uma distância máxima de 5 metros. Aí eu vou ver qual é a distância aqui. Vou ver a distância desse interruptor até esse canto de parede logo. Vou ver com essa medida. Vou ver aqui na reguinha. Posso pegar a medida com a cota ou com a reguinha. Deu. Epa, sai. Deu 1,96, um pouco menos que 2, né? Então eu tenho que ter para cá no máximo 3 metros. Tá? Então vamos lá. Qual a medida aqui dessa parede? A parede tem 3,30 metros. Perfeito. Então eu vou colocar a minha tomada aqui no insert. Tomada baixa. Vou colocar ela aqui. E vou mover ela para cá, para a esquerda, 30 centímetros. Porque aí eu fico dentro dos 5 metros. Porque aqui eu tenho 2, né? Daqui para cá eu vou ter 3. Né? Vou ter 3. Metros. Então tá menos de 5 metros. Posso apagar essas duas linhas. Agora vou percorrer outra distância. Então eu posso ver aqui tem 30, né? Quanto é que eu tenho essa parede, né? Essa distância dessa parede aqui. Tem 3,20. Então 30 mais 3,20, 3,5. Então, e daqui para cá, ó, quanto vai dar? Ali tem 1,24. Mais 3,30 vai dar 4 e pouco. Então, eu posso colocar uma outra tomada aqui, oposto, né? No ponto oposto. Porque aí vai ficar a menos de 5 metros. Eu vou usar o comando espelho, comando mirror. Pronto, joguei uma tomada lá do outro lado. Tá? Então aí estão as minhas tomadas, tá? E elas estão distanciadas a pelo menos 5 metros. Se você, também tem um detalhe no quarto, né? Se você achar
que você vai usar a parede para colocar um guarda-roupa, aí você pode pensar de maneira diferente, né? Por exemplo, aqui é a porta, né? Talvez eu coloque um guarda-roupa aqui ou coloque um guarda-roupa aqui, né? Então, se eu for colocar um guarda-roupa aqui, eu não devo colocar a tomada aqui, porque senão ela vai ficar atrás do guarda-roupa, né? Então, eu posso fazer um estudo diferente, jogando a tomada para cá, né? Eu posso vir aqui, ó. Mas de toda forma, ela vai ficar, alguma vai ficar nessa parede, porque daqui para cá vai estar menor do que 5 metros. Tá? Vamos deixar assim mesmo, vamos nos preocupar com os móveis nesse momento não. Estamos nos preocupando com o projeto, o layout do projeto elétrico, né? Mas aí é que entra, né, a parte da compatibilização. Aí o arquiteto vai dizer, não, mas nessa parede aí vai ter um guarda-roupa, então tira essa tomada, coloca na parede vizinha, aí você vai fazer um reestudo, né? Então, esse outro quarto, ele tem praticamente o mesmo layout, o mesmo tamanho. Ó. Então, aqui eu tenho a distância aqui dessa parede, é igual a de baixo, né? E aqui eu tenho a mesma medida, né? Aqui eu tenho 3,20 e aqui eu tenho 3,20. Então, os quartos são iguais. Eu posso copiar, né? Posso fazer um espelhamento para as tomadas ficarem na mesma posição, nos dois quartos. Então, vou fazer isso. Vou pegar, ó, marcar as tomadas, as três. Vou pegar um ponto médio entre os quartos. Vou clicar para cá e dar um Enter. Aí o que aconteceu? Joguei as tomadas para o outro lado. Né? Já preenchi as tomadas baixas do quarto. Pronto, estão aí as tomadas baixas. Vamos para as tomadas médias. Vou começar colocando a tomada média aqui do banheiro. Então eu só preciso de uma tomada média no banheiro junto ao meu lavatório. Então, como eu já tenho um interruptor, né, junto do lavatório, eu posso colocar a tomada média aqui junto desse interruptor, na mesma caixa. Eu posso fazer colocar uma caixa que tenha interruptor simples e tomada, né, tomada média. Então vamos colocar a tomada média aqui. Então insert, More Options, vou procurar agora o bloco tomada média. Tomada média, cadê? Aqui, T média. Não, essa aqui é diferente. Essa aqui. TOM-MED. Aí, Open. Browse. Ou Browse não. Ok, né? Ok. Vem aqui a tomada média e eu vou colocar ela aqui junto do meu interruptor. Tá? Então, como ela é média e o interruptor está na mesma altura, então esses dois elementos vão estar na mesma caixa. Tá? Apesar de eu colocar com a mesma simbologia que aqui, mas aqui dá para entender que ele está na mesma caixa. Eu poderia colocar aqui do lado também, entendeu? Mas fica muito cheio, né? Fica mais arrumadinho assim, um embaixo do outro, fica mais organizado. Tem gente que puxa uma linha assim, ó, bota aqui uma linha dessa para cá, para colocar a tomada ao lado, para indicar que ela está na mesma altura. Mas se a tomada média é 1,30, o interruptor é 1,30, é óbvio que está na mesma altura, né? Não está uma abaixo da outra. Pronto. Então a tomada do banheiro está colocada. Agora vamos colocar a tomada da área de serviço. Então, para a área de serviço, eu só preciso de uma tomada para a máquina de lavar. Então, vou colocar uma tomada aqui no meio. Então, vou colocar More Options, tomada média, vou colocar ela aqui, no midpoint dessa parede. Tá? Aí está a minha tomada média. Agora eu vou para a cozinha. A cozinha é que você tem que ter um cuidado. Eu tenho que ter as tomadas distanciadas de no máximo 3,5 metros. Tá? E tem que ter pelo menos uma tomada aqui na bancada da pia. Tá? Se tiver outra bancada auxiliar, também você põe uma tomada. Porque nessa tomada nessa bancada auxiliar, as pessoas vão usar os eletrodomésticos portáteis, né? Liquidificador, batedeira. Então você põe também tomada, se tiver outra bancada
além da bancada da pia em si. Então, eu vou aproveitar já o interruptor aqui e vou colocar uma tomada média. A posição do interruptor, porque fica na mesma caixa. Vou colocar outra aqui. Tá? Aqui eu vou ter um interruptor de 2 seções e uma tomada. Um interruptor de 2 seções e uma tomada. Tudo na mesma caixa. Pronto. Aqui já, eu sei que provavelmente vai estar menor do que 3,5, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem 75 centímetros. E para cá tem 1,5 m. Tem 2 e alguma coisa, né? Menos que 3,5. Pronto, perfeito. Agora vamos nessa direção aqui, ó. Vou fazer uma linha também para cá. E outra linha aqui. Então, qual é essa distância? Então, vou medir aqui para cá. Aqui tem 1,30. E para cá. Daqui para cá tem 2 metros. Então, 1,30 mais 2 metros dá 3,30. Dá menos que 3,5. Então, joia. Eu vou colocar uma aqui, ó, né? Junto da minha bancada. Então, eu vou tirar a linha que eu fiz, só para entender, né, o que é que eu estou fazendo, e vou colocar a tomada aqui. Opa. Vou colocar a tomada aqui na bancada. Colocar ela aqui, ó. Colocar ela um pouquinho mais para lá. Mover ela aqui para sair da abertura, tá? Depois eu vou falar para vocês o que implica quando eu coloco uma tomada aqui, tá? No meio, assim, na direção do basculante. É claro que o basculante está mais acima, né? Mas o que implica se eu colocar aqui? E aqui eu coloquei uma bem aqui na janela, exatamente, para poder a gente ver o porquê, como é que eu faço quando a tomada está assim, né? Então, foi um bom local que eu coloquei para a gente estudar depois essa situação. Pronto, coloquei a minha tomada aqui. Quanto é que ficou aqui de distância? Aqui ficou 30 centímetros. Para cá, eu tenho 2,85. Então, vai dar 3,15, né? 3,15. Aí vai dar mais que 3,5. Aqui já tem 1,24. Vou ter que ter uma tomada por aqui, Então, eu vou colocar uma do lado de cá, ó, tá? É bom que fica na pia uma tomada de um lado e uma tomada do outro, né? Precisar usar de um lado, usa, depois usa do outro lado. Não tem problema, vamos lá. Insert, More Options. Se você já tiver o layout dos eletrodomésticos, né? Aí fica melhor o estudo, né? Sei lá, vou colocar um aqui porque tá a geladeira, né? Vou colocar um aqui porque tá aqui o fogão, entendeu? Aí já fica mais fácil você localizar as tomadas da cozinha, quando você já mobília a cozinha, já deixa tudo certinho onde vai ficar cada equipamento. Pronto, tá bom. 4 tomadas aqui na cozinha, tá? Tomadas médias, né? Agora eu vou colocar as tomadas altas. Eu só vou colocar uma tomada alta, tá? Eu não vou considerar que minha casa tem ar-condicionado, não. Vou considerar que ela tem um chuveiro elétrico, porque eu só tenho um banheiro, né? Então só vou ter um chuveiro elétrico. Então não vou colocar ar-condicionado, não. Então, vou aqui em Insert, More Options, Browse. Vou procurar aqui o bloco da tomada alta. Então a tomada alta vai ficar exatamente aqui no chuveiro, né? Vou mover ela um pouquinho para ficar exatamente na direção da haste do chuveiro. Importante aí, nunca o ponto de água do chuveiro deve ficar acima da tomada de energia, tá? Então tem que estar abaixo o ponto de água e acima o ponto da tomada do chuveiro elétrico, tá? Nunca ao contrário, certo? Por quê? Porque senão a água pode vazar
pela saída da haste do chuveiro e vir para a sua tomada e causar um curto-circuito, tá? Então, tá aí a tomada alta. Note o símbolo da tomada alta, ela é toda pintadinha, né? O símbolo da tomada média é pintada pela metade. E o símbolo da tomada baixa, ela não tem pintura nenhuma, ela é branca, sem pintura, certo? Então, estão aí as minhas tomadas. Vou colocar agora o quadro de distribuição, certo? Para a gente encerrar a localização das peças hoje. O quadro de distribuição é o quadro onde vão ficar os disjuntores, tá? Os disjuntores são equipamentos que controlam um grupo de aparelhos elétricos. Por exemplo, um grupo de tomadas, um grupo de lâmpadas, e esse grupo chama-se circuito, esse grupo de elementos do meu projeto elétrico. Então, para cada circuito, que é composto por um grupo de lâmpadas e tomadas, existe um disjuntor, um equipamento de proteção, tá? Um dispositivo de proteção. E esses dispositivos de proteção ficam dentro de uma caixa, chamada de quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição, ele tem que estar num ponto estratégico, para eu ter uma economia no meu projeto, na minha instalação. Esse ponto estratégico é o meio da casa, tá? Você faz o seguinte, ó, eu vou traçar 2 diagonais aqui na minha casa, no meu projeto. Tracei a primeira diagonal, vou traçar a outra diagonal. E vou achar um ponto médio. Achei aqui. Eu tenho, por coincidência, eu tenho uma parede aqui livre, ó, onde eu posso colocar o meu quadro de distribuição. Tá? Então ficou excelente esse meu projeto, porque meu quadro de distribuição vai ficar no ponto médio da casa, onde os eletrodutos dos circuitos vão partir a distâncias iguais. Porque quanto maior o circuito, quanto mais comprido o circuito, ele tem queda de tensão. Então, a queda de tensão é um problema, porque quando você tem grande queda de tensão, você tem que aumentar a bitola do condutor. E você tendo circuitos com distâncias menores, você evita essa queda de tensão. Então, perfeito, vou colocar exatamente aqui. Pode ser que no de vocês não dê no ponto joia como o meu deu, né? Um ponto perfeito como o meu, né? Assim, eu tenho uma parede livre e aqui vai ficar o meu quadro. Outra coisa, o quadro tem que estar numa área que não seja fechada no ambiente. Tipo, esse quadro não pode estar dentro de um quarto, não pode estar dentro de um banheiro. Pode até estar na cozinha, desde que a cozinha não tenha porta, tá? Assim, se a cozinha não tiver porta, perfeito, né? É interessante botar na cozinha. Mas, por que isso? Porque um local livre, de livre acesso e fácil acesso, dá tempo de uma pessoa que está na casa ir no circuito desligar, caso haja uma emergência. Alguém tomando choque, houve um curto e você quer desligar. Então, deve ficar num lugar estratégico, um lugar de fácil acesso. Tá? Outra coisa, não deve ficar na sala, porque a sala, a parede da sala, como o quadro ele fica numa altura de 1,5 m, na sala ele vai ficar feio, né? Esteticamente não vai ficar legal. Então, o ideal é aqui, é uma área perfeita, essa circulação, porque é uma área aberta e está escondido aqui do pessoal que está na sala. Tá? Então, vou colocar exatamente aqui nesse local. Então, eu vou procurar aqui meu bloco. Pronto, tá bom esse. Então, vou colocar ele aqui, ó. Vou jogar ele um pouquinho para dentro da parede. A metade dele vai ficar embutido aqui, ó, no meu desenho, tá? E aqui será o meu quadro. Tá bom? Então, aqui é de onde vão sair os circuitos para alimentar todos os trechos do meu projeto. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó,
a posição das tomadas. Então aqui eu tenho o meu projeto, é outro projeto aí, com os eletrodutos lançados. Aí eu tenho, ó, aqui, tá vendo esse quadradinho vermelho? Aqui é uma tomada média, tá? Ela está na altura de 1,30. Aqui foi ligado pelo piso. Aqui é uma tomada média também. Aqui é o ponto de luz, tá? Deixa eu girar para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, é uma tomada baixa, tá vendo? Tá a 30 centímetros do piso. Aqui é uma tomada alta. Ali, tomada de uso específico, chuveiro. Esse verdinho aqui é o quadro de distribuição. Ó. Desse quadro de distribuição sai os eletrodutos. Sai os eletrodutos que vão alimentar o meu sistema, né, o meu projeto. E aqui na frente da casa eu tenho o quadro de medição, que a gente vai botar na próxima aula, tá? Então, aqui é uma luminária, né, na parede, e essas daqui são tomadas baixas, que estão mais baixinhas aqui, e essas um pouco mais altas, tomadas médias, tá? Aqui são tomadas baixas, e é isso aí. Tá bom, pessoal?